Abra sua Bíblia, meu santo irmão, minha santa irmã. Lucas 7, 41, 42. Bem, já vou pedir desculpa antecipada do Ram, e não tem nada a ver com Spurgeon, e também... Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Se puder, Bíblia ligada, Bíblia aberta, por aí. Pode sentar. Você já resolveu? Um agiota tem 2 sujeitos que devem a ele. Um deve 500 mil reais, o outro deve 50 mil reais. Ninguém tem dinheiro para pagar. Ele perdoou os 2. Quem o amará mais? Já resolveu aí quem é? Quem que vai amar mais? Bem, a pergunta está no ar. Mas isso foi falado num ambiente. Essa é uma das menores parábolas do nosso Senhor Jesus, chamado a parábola dos 2 devedores. Então vamos começar vendo no verso 36, para a gente entender por que Jesus entrou com essa história. Qual a causa que nosso Senhor entrou com essa história dos 2 devedores? Um deve 500, o outro deve 50. Perdoou os 2. Nenhum dos 2 pode pagar. Perdoou os 2. Quem vai amar mais? Então vamos lá. Verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Bem, primeiro susto aqui. Quando a palavra fariseu é lida ou pronunciada, você pensa coisa boa ou coisa ruim? Hein? Coisa ruim. Mas você talvez se esqueceu da origem dos fariseus. Os fariseus surgiram cerca de 180 a 200 anos antes de Cristo. Um movimento de avivamento, um movimento de busca a Deus. Os fariseus eram chamados os piedosos. O que tinha acontecido? Vamos voltar mais. Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo, chegou à Palestina, e ali perto do mar da Galileia, ele levou a cultura, a mitologia e o panteão grego. Os deuses gregos foram colocados na Palestina. Você e eu sabemos um pouquinho disso. Lembra que uma vez Nosso Senhor atravessou o mar da Galileia para libertar um sujeito que tinha 6.000 demônios, uma legião? Lembra? E ele quis ir embora com Jesus. O nosso Senhor falou com ele assim: volta para os teus e conta-lhes o que o Senhor te fez. E o Evangelho diz, e ele, começando, percorreu Decápolis, 10 cidades na beira do mar da Galileia, que Alexandre o Grande estabeleceu o movimento de destruição da fé entre os judeus. O movimento em que as novas gerações não pensavam mais no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Onde as novas gerações estavam sendo levadas, como hoje está acontecendo. A geração dos filhos de crentes não estão sendo criados na palavra, estão sendo criadas na igreja. É diferente. Criar na palavra e criar na igreja. Então, chegou na universidade, quase imediatamente abandona a fé. Esse movimento de desconstrução da fé em Israel foi um movimento intenso. E aí surgiu um movimento de homens de oração, de homens religiosos, de homens cujo a palavra aramaica significava os piedosos.
Eles trouxeram o povo de volta à Bíblia, trouxeram de volta o povo à Torá, trouxeram de volta o povo à oração. Mas você sabe, os rituais, eles são importantes para expressar a espiritualidade. Os rituais podem se tornar um fim em si mesmo. Por exemplo, o de cruz se erigiu. Olho fechado, mão para frente, para cima, significa o quê? Hein? Adoração, reverência, ritual, que pode nos enganar a todos. Quer ver? Aplauso significa o quê? Aceitação, adoração, louvor a Deus. Quem já aplaudiu aqui só porque quem estava na frente pediu? Levanta a mão. O ritual pode substituir a vida. O ritual deixa de expressar a espiritualidade e substitui a vida. Então se torna um fim em si mesmo. Os fariseus eram um movimento, virou um monumento. O farisaísmo era um movimento de avivamento, virou um legalismo absurdo. Eles tinham mais de 100 leis só sobre o sábado, para falar para os outros. Quando você estuda Lucas, 33 vezes, nosso Senhor Jesus está envolvido com os fariseus, todos eles têm confusão. Todos eles têm oposição a Cristo, porque o Senhor Jesus vem confrontando o legalismo, o Senhor Jesus vem confrontando a religião, pela religião, o Senhor Jesus vem confrontando para trazer que você e eu precisamos de novidade de vida e não dos velhos rituais. Isso é de geração em geração, a gente precisa refletir. Bom, vamos adiante. Um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, verso 37, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás dos seus pés, chorando, regava-o com as lágrimas e a enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Bom, jantar não é de dia. Jantar de noite. Segundo, como é que é esse jantar? Não tinha luz elétrica. Como é que era feita essa iluminação? Segundo, Simão fariseu tem posses. Como é que vai convidar para um jantar um rabino que anda com muita gente? Nós não sabemos se os discípulos foram também, mas é possível. Então as casas eram muito quente. As casas daquele tempo, quando um rabino vinha, eram convidados um grupo de pessoas. Se você não entendeu o detalhe, você fica assustado. Por quê? Uma mulher da cidade pecadora veio à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás dos seus pés, regava-lhes com as suas lágrimas. Será que ela entrou debaixo da mesa? Será que ele está igual o cachorro debaixo dessa mesa? Bem, a cultura antiga diz que havia duas maneiras naquele tempo. Olha, Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa. Essa frase é intensa e ao mesmo tempo nos explana muito. Como é que você recebe as pessoas em sua casa? Brasileiros, com quem tem mais afinidade, o sujeito entra para almoçar, fala com ele assim, escolhe um lugar aí e senta. E quando os parentes vêm muito, senta em qualquer lugar aí. O costume pode acabar com o respeito. O costume com as pessoas acaba você tratando elas de qualquer maneira. Fomos visitar meus filhos no Canadá mês passado, chegamos para o almoço, minha nora Gisele fez a mesa e achei muito interessante, porque ali naquela cadeira tinha sogro, uma plaquinha sogro, um versículo bíblico, um cartão, um presente.
sogro, sogra, Rúbia. Aí, o marido dela, Mon amour. Como é que você recebe essa turma na sua casa? Bom, dizem os que estudam aquele tempo que a mesa você comia com a mão, você não comia de talher. Você podia estar assim, deitado numa almofada, com os pés para cá, ou você podia estar deitado tipo um divã. E aqui o cordeiro assado, cheirosaço, maravilhoso, delicioso. Ali, molho de hortelã. Ali, talvez, uma geleia de hortelã, ervas, pão e vinho. Vinho, Jesus foi acusado de gostar de bom vinho. Ah, pastor, você está mandando eu tomar vinho? Eu não acredito que você pensou isso. Você tem a cabeça ruim. Não acredito. Agora você está aqui, Simão, os amigos do Simão, talvez os discípulos, a mesa central cheia de comida, Jesus, o convidado especial, pegando a carne, molha lá no molho de hortelã, comendo, Simão comendo, porque o dono da casa junto com ele, tomar um vinho, saúde Simão, saúde mestre. Aí diz assim, chegou uma dona da cidade pecadora. Quem convidou essa mulher? Quem convidou essa mulher para o jantar? Aqui tem que entender mais um pouco da cultura para entender o texto. O jantar era colocado assim mais ou menos ao ar livre. Varas ou caibros de quase 1,5 m, 2 metros, eram levantados e colocados tochas alimentadas de azeite. Então os escravos de Simão, à medida em que diminuía a luz, é à noite, nós não estamos de dia, nós estamos num jantar. Não é culto, é jantar. Jantar, entendeu? O homem chamou Jesus para jantar. Aparece uma mulher, veja você, o detalhe do texto é interessante, irmãos. Eis que uma mulher da cidade, vírgula, pecadora, vírgula, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A notícia correu na cidade que Nosso Senhor, o novo rabino, o mestre, estava jantando na casa de alguém. O jantar, você podia vir para assistir, porque ele vai ensinar. Você não pode meter a mão na comida porque você não foi convidado. Mas você pode ficar lá em pé. De repente a notícia correu, uma mulher veste sua roupa, põe seu véu, que era o costume andar assim, anda pela cidade, chega lá onde o Senhor Jesus está. E agora um detalhe que você precisa lembrar. As estradas eram poeirentas, ou o Nosso Senhor usava chinelo feito de couro de camelo, ou de couro de animal, ou colocava os dedos assim, como se usa hoje com as sandálias de praia, ou então ela era coberta num pé de Nosso Senhor. Que importância tem isso para o texto? Importantíssimo. A metade do pé de Jesus não tem poeira. A outra metade tem poeira. Metade daqui para cima empoeirada, metade do pé sem poeira. Chegou uma mulher para ouvir o mestre. Muito interessante aqui. A cultura daquele primeiro século diz que mulheres não podiam ouvir o rabino. Quando um rabino fosse falar, ele dizia assim, tire as mulheres. Aí você estuda Lucas, tem um susto em Lucas. Quem cuidava da logística do ministério de Jesus? Você já estudou com atenção? Mulheres, Jesus andou em mais de 200 cidades. Tinha comida, lugar para pousar, coisas para arrumar, para acomodar todo mundo. As mulheres que o serviam.
De repente, aquela mulher chega, Jesus está comendo com Simão, contando piadas espirituais, que Jesus era divertido. É só você ler o Evangelho. As crianças gostavam do colo de Jesus. Ela começa a chorar, e o que acontece? A poeira do pé de Jesus vira lama, porque ninguém chora um copo d'água. Ninguém chora um balde d'água. No máximo, um lenço. Quando ela viu que os pés de Nosso Senhor virou uma lama, ela tirou o seu véu, soltou o seu cabelo. Um outro detalhe: tem um cabelo bom e grande ou alisado. Porque cosmético é desde o tempo de Jezabel. Então, ela percebeu que as lágrimas dela criou um ambiente nos pés de Jesus que não existia. E ela começou a secar com o seu cabelo. E aí ela chorava mais. E você sabe como é que é? Ela lavou os pés de Jesus. Não pode dizer lavar. Você já passou um lenço adstringente para tirar seu CC? Lavei as partes. E ela então pegou um perfume de alabastro, um vidro fino assim, cor de pérola, perfume caro lá dentro. O que mais aproxima daquilo é Jadore. Maravilha das maravilhas. E aí, olha o susto que você toma. A carne assada está maravilhosa. O cheiro da comida está brutal. De repente, o cheiro da comida perde lugar para o perfume. O perfume invadiu o cenário do jantar. Na frente de Nosso Senhor, comendo um carré do cordeiro, Simão olha para Jesus, Jesus pega um, Simão pega outro, e ao ver isso, verso 39, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Não sabemos que pecado é esse dessa dona, porque alguns autores dizem que ela era prostituta. Nós não temos essa relação no texto original grego. É alguém que andava com a vida errada. E que Simão sabia, e que talvez muita gente sabia. De onde Simão tirou o conceito? Grande profeta. Você percebeu? De onde Simão tirou isso? Olha, se este fosse profeta, aqui também nós temos uma dica. Jesus foi lá porque Simão queria ouvir o profeta. De onde ele tirou essa ideia? Essa ideia está aí, olha. Lucas 7, verso de número 16. A história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus parou o enterro, mandou o morto levantar, o morto levantou. Verso 16 diz assim: todos ficaram possuídos de grande temor, glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Naim está colado em Cafarnaum, onde possivelmente foi o jantar que Jesus ganhou. Olha para você ver. O Simão viu a mulher chegar e sabe que ela é uma pecadora. Duas coisas você tem que tirar da cabeça. Primeiro, Simão andou com ela. Simão é fariseu. Simão tem um alto padrão moral. O fariseu naquele tempo, se uma mulher que sabe que ela está errada, ela vem nessa calçada, ele vira as costas e vai para lá. Mas a fama dela, o Simão sabia, e sabia da fama de Jesus. Olha, segue o texto para mim, para você
pensar aqui. Se fosse profeta, eu saberia que era pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para dizer. Opa! O rabino vai falar. Opa! O mestre vai falar. Fala, mestre. Simão, no coração dele, julgou Nosso Senhor Jesus. Percebeu? Aí Nosso Senhor contou a história. Simão tinha 2 devedores. Um deve 500, outro deve 50. Ninguém pode pagar. Os 2 foram perdoados. Quem o amará mais? Resposta de Simão, 43. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Muito interessante essa resposta de Jesus. Agora você julgou bem. Porque enquanto você me julga no seu coração, você não me julga bem. Olha que frase. Agora, e voltando-se para a mulher, disse: Vês esta mulher? Essa é uma das frases mais profundas para mim do Novo Testamento. Simão, você vê essa mulher? Eu vejo. Ela é pecadora. Eu sei que ela andou fazendo errada. E você sabe da vida de muita gente que fez coisa errada. E você detona essas pessoas e fala dessas pessoas e arrebenta essas pessoas. Mas você não dá valor à obra que Deus fez na pessoa. Você vê essa mulher, Simão? Simão não viu aquela mulher. Simão só viu o que ela fez de errado. E Nosso Senhor diz assim: Simão, entrei em sua casa, não me deste água para os pés. Essa mulher, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: uma atenção no jantar de novo. Jesus está comendo, perfume substituiu o cheiro do churrasco. Simão está aqui no seu coração julgando Jesus, comendo a mesma comida, bebendo o mesmo vinho, sentado na mesma mesa. A dona está aqui, derramando perfume. Jesus, olhando para ela, disse para Simão: Simão, eu entrei em sua casa e você não fez a cortesia que é comum. Qual era a cortesia comum daquela época? Primeiro, se você recebe um convidado, você devia chamar um dos seus escravos e mandar lavar os pés dele, para ele sentar perto da comida e dar um pouco de água, para ele também fazer uma ablução das mãos. Simão não deu. Não deu. Segundo, quando a pessoa entrava na sua casa, beijava a pessoa e dizia: bem-vindo à minha casa. Jesus tomou lugar à mesa. Senta aí, ó, qualquer jeito, senta aí, ó, senta aí. Terceiro, quando uma pessoa vinha que você convidou para o jantar, a pessoa pegava um pouco de azeite de oliva, põe em cima da cabeça dela e declarava umas palavras mais ou menos assim: porque você veio aqui, minha casa está abençoada. Porque você aqui, entrou aqui, nossa casa está melhor. Eu desejo que você trouxe para cá, você leve muito mais. Que a bênção do Senhor te leve muito mais. E era uma saudação comum. E quando você for, vai em paz. E quando o dono da casa julgava o sujeito muito importante, quem lavava os pés dele era o dono da casa. Jesus falou assim: irmão, nada disso aconteceu aqui. Portanto, perdoados estão os pecados dela, porque ela muito amou. Mas aquele pouco se ama, pouco se perdoa. Aqui tem um outro detalhe. Muita gente acha que essa mulher se converteu nesse jantar. Minha opinião, não converteu nesse jantar. Ela é convertida. Ela foi convertida em outro lugar. Quando ela soube que Jesus estava lá, ela veio trazer uma oferta de gratidão. Toda vez que tem perfume envolvido na oferta na Bíblia, é oferta de gratidão. É só você estudar Levíticos e vir estudando Salmos, que você vai chegar lá.
ela já recebeu o Senhor. Dr. Campbell Morgan, um dos maiores eruditos e expositores, escreveu um comentário de Lucas maravilhoso. Ele acha que ela se converteu num dia que o nosso Senhor falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, ele acha, eu não acho. Mas que ela era convertida, ela era convertida. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Verso 49 diz assim: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é esse que até perdoa pecados? Muita gente diz que eles foram zombadores de Jesus, que eles foram irônicos com Jesus. Eu também acho diferente. Um dia, nosso Senhor estava no barco e a tempestade se levantou e ele estava cochilando, e os discípulos o acordaram e disseram: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus levantou e fez assim. E o vento. E os discípulos falaram: quem é esse? Quem é esse que manda na natureza? Quem é esse que manda na criação? Quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados? Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso amado Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que vive para sempre. A Ele o louvor, a glória e a honra pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos. Amém, amém. Quem é este? Aí, presta atenção aqui. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. A mulher creu em Jesus como seu Salvador. Antes, ela veio agradecer. Seus pecados foram perdoados, porque muito amou. Agora, olha para você ver. Vai-te em paz. A Bíblia, King James, nova versão, tem uma nota de rodapé interessante. Ela diz assim: os rabinos judeus falavam com o sujeito assim: vai-te em paz. Quando morria no enterro, vai-te em paz. Também para o defunto. Mas quando falava para os vivos, dizia assim: volta para viver dentro da paz. Sai desse culto, continua no ambiente da paz. Anda essa semana no ambiente da paz. Agora, a palavra é mais profunda, porque a palavra paz é shalom. Shalom significa um beijo bom da mulher amada. Shalom significa o abraço amoroso do amigo fraterno. Shalom significa prosperidade nos seus negócios. Shalom significa ouvir a voz de Deus. Shalom significa que o diagnóstico veio ruim, mas você continua firme no Senhor. Shalom significa o médico desistiu de você e Deus fez um milagre. Mas shalom significa que o médico desistiu de você, o milagre não veio, mas sua fé não abalou. Volta para dentro da shalom. Bom, está na hora de acabar o culto. Eu só contei o jantar para você. Não preguei, só te contei para você entrar no jantar. Tem várias semanas que esse texto está dentro de mim. Tem dia que eu estou no jantar, sentado ao lado de Simão, deitado ali, recostado ao lado de Simão, também comi daquele carré. Tem dia que eu estou ao lado daquela dona, enquanto ela chora. Porque você podia assistir. Você podia ficar em pé. Você podia ouvir o rabino. Tem dia que eu estou do lado de lá, tentando fazer uma selfie. Eu queria pontuar para você, rapidinho, umas lições para nós encontrarmos o exponencial de Deus na vida da gente. Primeira lição aqui é essa: seja amável sem moderação. Trate todas as pessoas. Escutou? Repete comigo.
Trate todas as pessoas, mais uma vez, com honra. Todas as pessoas, inclusive os que pecaram contra você. Inclusive aqueles que você não concorda com o jeito deles serem crentes. Inclusive, um dos conflitos maiores que a gente tem hoje no evangelicalismo brasileiro é que pastor e pastor ordena facilmente em determinados ambientes. Certo? Mas eu vou na igreja dele, eu vou dizer para ele que ele não é o pastor, ele está num ambiente em que chama os pastores, vem os pastores. Este não é pastor. Quem me deu autoridade para dizer que não é? Trate todo mundo com honra. E aí, a crentaiada precisa aprender o que tecla quando fala do presidente da República. Ele é o presidente da República, Sua Excelência. Nós não estamos discutindo o movimento da política que ele desenvolve, nós estamos dizendo da pessoa e da honra e do respeito que deve ter. Imagine que Sua Excelência, o ministro do STF, Gilmar, entrasse no culto. Você é crente ou não é crente? Essa Bíblia vale ou não vale? Imagine que o chefe do Movimento Sem Terra, que invadiu uma parte aí ao redor de Campinas, resolvesse entrar no culto enrolado na bandeira. Como é que essa igreja o trataria? Como Simão tratou Jesus? Ou como uma mulher que derramou o perfume? Ser crente no ritual, num domingo de manhã, é lindo. E é lindo mesmo. Mas o Evangelho é para nos transformar, irmão. O Evangelho é para fazer a gente mudar de vida. O Evangelho é outra coisa. Jesus, olha para você ver o susto que eu tomo nesse texto. Jesus equiparou. Simão é teólogo, Simão tem altos padrões morais, Simão tem grande influência na sociedade em Jerusalém, mas Jesus equiparou o trato amado e cortês superior a tudo isso. Relacionamento bondoso e amoroso com as pessoas, a maneira como que eu me refiro a alguém define bem como é que a graça de Deus está operando na minha vida, ou se eu julgo que ela tem 500 pecados e eu tenho 50 e eu sou maior do que ela. É isso que Simão está dizendo. Mas Jesus está dizendo para Simão, nem ela paga, nem você paga. Todos os dois têm uma dívida impagável. Volta daqui, para vocês terem um crente diferente. Tratar bem as pessoas. Intencionalmente, um dia desse, que você estiver no shopping e que tiver só uma vaga para você parar, e que o cara não viu e você viu, você não fica caladinho esperando ele ir embora para a vaga ser sua. Você buzine para ele. E se você, mais intencionalmente, alguém vem atrás e só tem aquela vaga, você passa direto e deixa a vaga para ele e vai parar 3, 4, 5 quarteirões adiante. Nós estamos falando do Evangelho, gente. Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda fez, mas que Deus sabe, o diabo sabe se somos ou se não somos. Nós temos que tomar o cuidado para não viver um evangelho, para pôr para fora tudo que nós temos contra as pessoas, ao invés de viver o evangelho da graça de Deus. O Simão fez isso. Preste atenção, você iria num jantar que saberia que você seria humilhado? Você vai ser tratado mal. Você sabe que vai ser assim. Você iria lá? Iria ou não? Esse jantar, gente, não é sobre a mulher. Esse jantar é que Jesus amou Simão. Jesus amou Simão profundamente. Jesus amou o mais duro dos pecadores, porque esse Simão sou eu e você.
Quando olhamos as pessoas e julgamos no coração e achamos que Deus não está vendo. E de vez em quando nós não damos conta de segurar só o julgamento perverso do coração, nossa boca desanda. Jesus sabia que Simão não ia lavar o pé dele, não ia beijar, não ia passar óleo na cabeça dele, e Jesus foi lá. Porque o evangelho da graça de Deus é para todo pecador. Então, tem esperança para você, tem esperança para mim, porque Jesus nos chama para sentar à mesa com Ele e quebrantar o nosso coração, porque nós temos uma dívida impagável. O Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus.